Olá amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou o Varão e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa garota fantástica que dos 16 anos até os 19 entrou para a história como uma das mulheres mais importantes que já viveu, Joana d'Arc. A história dessa grande guerreira que de bruxa para os ingleses se tornou santa para os franceses não se resume a 10, 12 minutos de vídeo, mas vou fazer um resumo bem explicadinho e se vocês quiserem, nos próximos dias eu faço um vídeo completo contando mais detalhes e muitas curiosidades sobre Joana d'Arc. Deixa aqui nos comentários que eu vou atender com o maior carinho, beleza? Joana d'Arc nasceu numa cidadezinha pequena chamada Domremy, na região de Lorena, na França. Posteriormente, a cidade foi renomeada para Domremy-la-Pucelle, a cidade da donzela. Ela nasceu mais ou menos em fevereiro de 1412, filha de Jacques e Isabel. Tinha mais 4 irmãos, Jacques, Catherine, Jean e Pierre. Ela era talvez a caçula. Seus pais eram agricultores camponeses e ela ajudava sua mãe com as tarefas do dia a dia. Joana era muito religiosa e volta e meia ela escapava ali da vila e ia correndo para a igreja onde orava e depois ficava tempo olhando admirada as imagens nas paredes, com o pensamento longe. Às vezes o padre precisava mandar ela voltar rápido para casa porque a mãe dela certamente já estava preocupada. Pessoal, para entendermos melhor a história, vamos entrar rapidinho aqui no contexto da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Desde que o Duque da Normandia, Guilherme o Conquistador, venceu a Inglaterra em 1066, os monarcas ingleses passaram a controlar extensas terras do território francês. Esses duques ingleses, apesar de vassalos do rei francês, acabaram tornando seus inimigos. E o desgaste que se acumulou nos anos seguintes deu início à Guerra dos 100 Anos, que durou, como eu já disse, 116. O que estava em jogo eram as posses das terras na Europa continental e o trono francês. Essa guerra afetou a vida de muitos franceses, como a de Joana d'Arc, uma vez que trouxe destruição, doenças e fome. O vilarejo onde a família dela residia era rodeado por domínios do Ducado de Borgonha, aliado dos ingleses no conflito. Por essa razão, ataques inimigos eram comuns e a vila de Joana chegou a ser incendiada em uma ocasião. Foi nesse contexto que ela gravou seu nome na história. Desde os 13 anos de idade, ela alegava ouvir vozes e ter visões. Ela ouvia e via anjos e santos, os quais diziam que ela deveria ingressar na luta contra os ingleses e ajudar na coroação do rei francês Carlos VII. Essas visões e vozes teriam permanecido à medida que Joana d'Arc crescia e ela se convenceu de que deveria se juntar ao esforço de guerra em defesa da França e do rei. Atualmente, alguns historiadores alegam que Joana possivelmente padecia de alguns distúrbios psicológicos e isso explica a questão das vozes e das visões, mas o que se sabe é que não existe nenhuma comprovação se ela de fato sofria de algumas dessas doenças. O que importa mesmo é que na década de 1420 a situação da França era desesperadora. O país acumulava várias derrotas para os ingleses e o moral das tropas estava extremamente baixo. A situação do rei Carlos VII se agravava mais ainda porque Reims, a cidade onde historicamente os reis franceses eram coroados, estava nas mãos dos ingleses fazia tempo. Assim que Carlos se tornou rei da França em 1422, ele não tinha ainda sido coroado em Reims. Então foi Joana quem o ajudou a alcançar esse objetivo. Aos 16 anos, a jovem procurou Robert de Baudricourt, um funcionário da coroa que trabalhava em Vaucouleurs. Lá ela permaneceu até conseguir convencer Robert a levá-la para a cidade de Chinon. Ela queria ver o rei para apresentar a sua proposta, a sua missão de salvar o reino da França das mãos dos ingleses. E depois de muita insistência, Baudricourt organizou os preparativos para que Joana fosse enviada a Chinon. Antes de ir, ela foi instruída a cortar o cabelo e utilizar vestimentas masculinas. Na ocasião,
então, ela era uma adolescente de apenas 16 a 17 anos de idade e não tinha absolutamente nenhum conhecimento militar. O Robert é quem dava as instruções a ela. O encontro de Joana com o rei aconteceu em 1429, em uma reunião privada. Então, diferente do que muitos ali pensavam, ela foi sim aprovada em um teste do rei francês, no qual ele se disfarçou entre os seus nobres e pediram para que Joana o identificasse, o que ela fez com maior sucesso, com maior tranquilidade. Há quem diga que o ato de Carlos VII de acreditar em uma menina camponesa analfabeta e que não dominava técnicas de combate era puro desespero. De qualquer forma, diante das circunstâncias, o rei não tinha muito o que fazer e a ela foram entregues armas, vestimentas e a autorização para comandar uma tropa de 4.000 soldados. Outras fontes falam algo em torno de 7.000. E assim, depois de pedir a bênção do rei e a ajuda dos céus, Joana fez o sinal da cruz e foi para a batalha na conhecida Guerra dos 100 Anos. A cidade francesa de Orleans estava sitiada por tropas inglesas desde outubro de 1428. O objetivo do cerco era fazer com que a fome dizimasse a população e tornasse a conquista mais fácil para os ingleses. Essa decisão também foi tomada porque eles não tinham homens, soldados suficientes para sustentar um ataque frontal. Em 8 de maio de 1429, a tropa liderada por Joana atacou as forças inglesas que cercavam Orleans. Antes disso, ela enviou uma carta ao rei inglês ordenando que ele se retirasse das terras francesas, mas obviamente que ele não acatou o pedido e depois de 8 meses de cerco, a cidade francesa foi libertada com milhares de soldados ingleses mortos. Muitos historiadores dizem que Joana d'Arc não chegou a participar diretamente das lutas do corpo a corpo e, portanto, nunca matou ninguém. Mas apesar disso, durante a Batalha de Orleans, ela foi ferida no pé e teve um ferimento considerável acima do tórax. De qualquer forma, Joana teria agido mais na preparação da estratégia de batalha e na motivação dos soldados. Segundo as fontes da época, ela gritava palavras de ordem e de apoio como: "Vamos, homens valentes, lutem, o Senhor dos Exércitos está do nosso lado, livrem a França dos inimigos de Deus." Assim como outros grandes generais, Joana usou desses argumentos e isso teve um grande efeito na missão de reforçar a moral dos soldados franceses que, depois de anos de derrota, conseguiram uma grande vitória militar. O comando de Joana d'Arc mostrou-se notável e a confiança das tropas francesas trouxe outra vitória expressiva. Os seus soldados conseguiram conquistar Reims, uma cidade importantíssima para a monarquia francesa, como já vimos. Com isso, Carlos VII pôde ser oficialmente coroado nessa cidade. A cerimônia de coroação aconteceu em 17 de julho de 1429 e Joana estava ali presente num lugar de destaque com o seu estandarte ali do lado das pessoas mais importantes. Bom, a essa altura o rei francês já sinalizava um cessar-fogo com a Inglaterra, um acordo de paz, pelo menos momentâneo. Afinal de contas, eram muitos anos de conflito e eles já estavam cansados dessa guerra, já estava ali em torno de 100 anos de batalha. 5 gerações de reinos já tinham passado pelo trono, então já era hora de parar, de dar uma sossegada. Mas quanto à nossa heroína Joana d'Arc, segundo ela mesma, a sua missão mais importante, de fato, já tinha sido cumprido, que era a coroação do rei. Então não seria já o momento dela voltar para casa, rever sua família, que a esta altura já estava com muita saudade dela. Inclusive, o rei disse ao seu general que não ia mais liberar soldados para batalhas, pelo menos por um bom tempo. Porém, isso nem passava pela cabeça daquela jovem guerreira. Joana d'Arc não ia se contentar em voltar para casa e passar os dias dela como uma simples camponesa ali mexendo com a lavoura. Ela queria, antes de qualquer coisa, libertar Paris, toda a França, do domínio inglês.
Mas a fama de Joana em liderar e elevar a moral das tropas francesas para conquistar suas vitórias foi notório em toda a Europa, e os ingleses com certeza iam fazer de tudo para capturá-la, porque era muita humilhação para a Inglaterra ser vencida por um exército comandado por uma garota camponesa. Assim, os ingleses e seus borguinhões organizaram-se para capturar a jovem na Batalha de Compiègne. Nessa ocasião, a fase de vitórias de Joana d'Arc tinha passado e ela tinha amargado algumas derrotas nos meses anteriores. Ela já não dispunha dos soldados que precisava e também já não ouvia mais aquelas vozes vindas do céu com tanta segurança, mandando ela continuar na batalha. Ela já tinha agora um pouco de dúvidas quanto ao teor dessas vozes. Então, após a captura de Joana, os ingleses iniciaram um processo que enumerou dezenas de acusações contra ela. Ela passou 8 meses presa e o rei francês não fez nada para salvá-la. Durante esse tempo, ela esteve confinada em uma cela minúscula e insalubre. Em 1431, foi acusada de bruxaria e condenada à pena de morte na fogueira. Pesou também contra ela a acusação de heresia, pois durante as batalhas ela usava roupas masculinas. Então, eles não tinham do que acusar Joana. Ela não concordava com tudo aquilo que estava acontecendo. Sua execução aconteceu em uma praça, ali no Mercado Velho, ali no centro de Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Sabe-se que na ocasião ela tinha 19 anos, pois durante o julgamento ela sugeriu ser essa sua idade. Joana d'Arc foi amarrada numa estaca de madeira bem seca e queimada viva sob os xingamentos e as ofensas da multidão de borguinhones e ingleses. Conta-se que enquanto ardia em meio às chamas, ela gritava por Jesus Cristo e apertava firme em suas mãos um crucifixo. Depois que ela foi queimada, suas cinzas foram jogadas no rio Sena. Alguns anos depois do fim da Guerra dos 100 Anos, o processo que culminou com o julgamento de Joana d'Arc foi revisto e anulado pelo Papa Calixto III, uma vez que ele considerou Joana d'Arc inocente da acusação de heresia e bruxaria. Claro que ela não era bruxa de jeito nenhum. No começo do século XX, a Igreja Católica deu início ao processo de beatificação de Joana d'Arc e em 1920 ela foi canonizada durante o pontificado de Bento XV. Atualmente, Joana d'Arc é considerada padroeira da França. Muitos milagres foram atribuídos a Santa Joana d'Arc. Algumas pessoas que foram curadas testemunharam que foi pela presença da Santa Joana d'Arc e os milagres aconteceram. Então ela foi canonizada, beatificada, e a importância de Joana d'Arc na cultura francesa é tamanha que há um dia dedicado a ela no país. No dia 30 de maio é o dia da Santa Joana d'Arc. Então, finalizando aqui, pessoal, ao lado de Cleópatra do Egito e da Rainha Vitória da Inglaterra, Joana d'Arc é uma das mulheres mais estudadas, mais pesquisadas da história mundial. Já foi tema de dezenas de filmes, livros, documentários, peças teatrais, e isso porque ela só viveu 19 anos, hein? Uma mulher fantástica. Então, meus amigos, foi isso. Eu adorei ter feito esse vídeo sobre Joana d'Arc. E você, o que achou? Faço questão de saber a sua opinião, ok? E, como sempre, o meu muito obrigado.